Olá, queridos irmãos e irmãs. Novamente nos reunimos para aprendermos com os salmos, rezar com eles, vivenciá-los principalmente em nossa vida. Então queremos, ao iniciar essa nossa reflexão, essa nossa oração, esse momento de espiritualidade, nós queremos pedir a luz do Espírito Santo. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar um salto novamente nos Salmos, porque estes Salmos que nós refletimos, já foi então pensado justamente diante da liturgia que nós celebrávamos algumas solenidades, então por isso nós adiantamos alguns salmos, depois retornamos para continuar com os salmos, e hoje nós demos um salto, porque alguns salmos foram então já refletidos. Vocês podem ir lá na playlist da nossa página, recuperá-los se quiserem, para lembrar que nós já refletimos ele, devido a algumas celebrações então que a nossa igreja vivenciava, e eu achava por bem então que precisaríamos de fato rezá-los juntos para até celebrarmos melhor a nossa Eucaristia. Então hoje nós continuamos a partir do Salmo 48. Assim então nos reza o Salmo 48. Senhor é grande e muito louvável na cidade do nosso Deus, seu monte santo, belo em altura, alegria de toda a parte, o monte Sião, vértice do céu, cidade do grande rei. Entre seus palácios, Deus se mostrou como uma fortaleza. Vejam, os reis se aliaram para juntos atacá-la. Ao vê-la, porém, ficaram aterrados e, apavorados, fugiram depressa. Então, apossou-se delas um tremor, como dores de parto, como o vento no deserto que destroça os navios de Tarsis. Conforme ouvimos, assim também vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabeleceu para sempre. Ó Deus, nós meditamos o teu amor no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, também o teu louvor atinge os limites da terra. Tua direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra e a cidade de Judá exultam por causa dos teus julgamentos. Rodeiem e percorram Sião, contando as torres dela. Admirem suas muralhas e observem seus palácios, para contar à geração futura: este é Deus, é nosso Deus. Ele nos conduzirá por todo sempre. Então nós temos aí no Salmo 48, na verdade, um cântico de louvor e exultação e alegria pela cidade santa, pelo monte do Senhor. Então, na verdade, é um canto de Sião, ou um canto a Sião, lá na cidade de Jerusalém, que não cai nas mãos dos inimigos, pela fortaleza, pela segurança de Deus nela. Então é um salmo que canta então os louvores a Deus no seu lugar, no seu templo, no seu santuário. Como está então organizado o nosso salmo? 4 momentos, versículo 2 ao 4, 5º ao 8º, 9º ao 12º, 13º ao 15º. Então na primeira parte do nosso salmo, nós temos ali algo que une estreitamente o Senhor e Jerusalém, o Senhor e Sião. Por isso, há um elogio ao monte de Sião, há um elogio à construção do templo, um elogio onde está construído, na verdade,
o santuário, o templo de Deus, afirmando que Ele é santo, belo, né? Alegria por toda parte, Ele é vértice do céu, né? Então usa 4 qualificações assim muito precisas e bonitas para classificar o templo do Senhor, Sião, o monte de Sião. E é onde Deus manifesta, então, como nós vimos, a sua fortaleza. Deus se manifesta como fortaleza de Deus. É Ele que defende sua cidade. O segundo momento fala de um conflito entre Sião e os reis que vieram para atacá-la, né, com seus exércitos. A derrota deles, dos reis, foi total, né, porque Deus estava ali com segurança, protegendo a cidade, então defendeu de toda a ruína. Por isso eles vão chegar a dizer que é para sempre o monte de Sião. Não será abalada a cidade de Sião. O templo de Jerusalém não será abalado, porque Deus é a fortaleza. No terceiro momento, nós temos a constatação dos romeiros que chegam a Jerusalém para as festas, né? Então vinham romeiros de todos os lados para estar ali na cidade de Jerusalém, no templo de Jerusalém, na cidade onde está o monte de Sião, para as festas. Tinham ouvido, na verdade, falar desses fatos, desses acontecimentos, e que queriam ver e poderiam ver agora com seus próprios olhos. Então Deus estabeleceu em Jerusalém para sempre a sua morada. Louvam, pois, com seus louvores, com seus cânticos, louvam a mão forte de Deus, que é libertador, né? Louvam provocando assim alegria, entusiasmo, porque ali está o monte de Sião. E alegria total também na cidade de Judá, né, que se alegram por esses fatos e por tudo aquilo que acontece, então, no templo. E o último momento, o quarto momento, os sacerdotes convidam esses romeiros que vieram para a festa para um passeio turístico, para um tour, né, ali perto, aos redores do templo, né, para eles poderem perpetuar ali a memória, para eles retomar a memória da presença de Deus no meio deles, da presença de Deus na cidade. E ao andarem ao redor do santuário, eles poderiam ver as torres, as majestosas, né? Contemplar ali, admirar as muralhas, né? Quer dizer, observar tudo aquilo, observar os palácios, né? Então, é um momento deles poderem, então, uma certa nostalgia, né? Mais do que isso, uma memória daquilo que Deus fez naquele lugar. Estabeleceu ali, na verdade, a sua morada. Como surgiu o nosso salmo? É um cântico de Sião, como nós vimos, e esse cântico é fruto, então, de uma romaria, né, de peregrinadores que vão até ao templo para as festas que lá ocorriam, levar então as suas oferendas. Porém, queridos irmãos e irmãs, tudo é marcado, como nós vimos ali no segundo momento, tudo é marcado por uma superação de um terrível conflito, né? Então eles demonstram a alegria da superação desse conflito. Vários reis se aliaram para destruir a cidade, né, justamente o monte, o templo. Estavam representados a identidade ali nacional do povo, naquele lugar, do povo de Deus. Então o fato é que esses reis teriam sido derrotados. Mostra então assim a presença de Deus no meio deles, na cidade, e a sua proteção. Reforça-se assim a ideia de que Jerusalém de fato jamais será destruída, porque Deus está com ele. Mesmo poderiam armar quantas forem as perseguições, não seria vencida, porque Deus está ali no meio deles. Então nós temos aí o rosto de Deus. Na verdade, ele recebe muitos títulos nesse salmo. Como nós podemos ver, por 3 vezes aparece nosso Deus, né? Uma certa confiança no Senhor, uma confiança inabalável. Ele é nosso Deus,
Por isso nos protege, nos liberta, caminha conosco. Parece outro título como aliado de Israel, grande rei, aquele que defende a cidade, o que faz justiça, o que tem a fortaleza nos braços, o Senhor dos exércitos, aquele que luta pela justiça, aquele que conduz o povo com segurança para sempre, aquele que ama a cidade e o seu povo. Né? Então traz ali a realidade, o rosto de um Deus da aliança, de um Deus que é fiel, de um Deus que é libertador, não abandona o seu povo. É o Deus que, na verdade, mora no meio do seu povo. Nós lembramos aqui aquela outra passagem que diz que estendeu a sua tenda no meio do povo, armou a sua tenda no meio do povo e veio morar. Todavia, queridos irmãos, há sempre um risco quando nós pensamos um pouco essa realidade. Alguns profetas, sobretudo, não vão aceitar muito essa ideia de confinar Deus, né, no espaço físico do templo. Né? Quando pode ser que ao pensarmos assim em confinar Deus no espaço físico, nós estamos tendo a impressão de controlá-lo, de querer dominar, de que Deus faça o que nós queremos, etc, etc, etc. Né? Mas não. O Êxodo nos fala de um Deus que é peregrinante. Ele caminha no meio do povo, caminha com o seu povo. Tem a sua tenda armada no meio do povo? Tem. Tem seu espaço físico para ser celebrado e festejado? Tem. Mas nós não podemos restringir Deus somente no espaço físico. Ele está no meio do povo, caminha com o povo, está à frente do povo para defender, está atrás do povo para proteger, está caminhando ao lado para se tornar um amigo fiel, íntimo, está acima do povo para poder abençoar e descer as graças do céu. E se encontra também abaixo de nós, não para minimizar a presença, a imagem de Deus, não, mas para ser nossa segurança, nossa fortaleza, a rocha aonde nós armamos também nossa morada. E é esse o rosto de Jesus no Novo Testamento, né? João fala de um novo templo, onde Deus e a humanidade se encontram, que é o corpo de Jesus. Por isso ele vai dizer, destruirei o templo e reconstruirei em 3 dias. Ele está falando justamente do seu corpo, da ressurreição do seu corpo. O apóstolo Paulo também afirma que o corpo de cada pessoa é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. O próprio João ainda vai nos dizer também o corpo de cada pessoa que segue os mandamentos do Senhor. Então Deus está ali. Então, queridos irmãos, nós somos chamados justamente a olhar para Deus como aquele que é aliado, de fato, é parceiro, é companheiro, é aquele que nos protege, está sempre caminhando conosco. Claro, nós precisamos ter uma certa confiança, nossa fé precisa nos levar a pensar nisso, a vivenciar isso, porque senão, qualquer coisinha que aconteça na nossa vida, nós vamos abandonar Deus. Deus nunca nos abandona, a gente que na verdade se distancia dele pelos acontecimentos do dia a dia, por achar que Deus não está nos ouvindo, mas como nós estamos rezando, é preciso pensar tudo isso, né? Mas lembrar sempre de um detalhe importante, Deus desceu do céu para se fazer um de nós, gente como a gente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.